Leitura do livro de Tiago, capítulos 1 ao 5, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra pela BV Books. Introdução. A carta de Tiago é um maravilhoso complemento dos ensinamentos de Jesus registrados nos 4 evangelhos. Tiago tem forte ênfase ética compatível com os ensinamentos morais que Jesus deu a seus discípulos. O autor também espelha as denúncias, por vezes duras, de Jesus contra a hipocrisia religiosa. Tal como os ensinos de Jesus, a presente carta é fonte tanto de exortação como de conforto, como também de repreensão e encorajamento. Por fim, a carta de Tiago é conhecida por ser extremamente prática, mas contém também uma das verdades teológicas mais profundas do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior. Saudações. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhes será concedida. Mas peça-a com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Deixe o irmão de baixa posição social se alegrar em que ele é exaltado. Porém o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva, ele passará. Porque o sol nasce com um calor ardente, e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. Porque se vier à vossa assembleia um homem com um anel de ouro em bons trajes, e entrar também um homem pobre com vestes imundas, e mostrardes respeito ao que veste bons trajes, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disserdes ao pobre: fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, não estais sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornais juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não vos oprimem os homens ricos e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura, não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamados? Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pois qual o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras está morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque a seu filho sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. A Escritura cumpriu-se, a qual diz: e Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. E de igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que recebemos maior condenação. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes,
e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado e domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitonas ou uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para consumirdes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão: o Espírito em que nós habita tem ciúmes? Antes, dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julgas a outrem? Ide agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que devias dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver,
e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 5. E depois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas vestes estão comidas por traça. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra nós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido por fraude, clama. E os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabaoth. Vivestes em prazer sobre a terra e vos deleitastes. Nutristes os vossos corações como em um dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o guarda com longa paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de eterna misericórdia. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim e o vosso não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba ele que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano. A você que faz essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo. E se você quer se juntar a nós e fazer a leitura da Bíblia, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.